O universo está sempre nos surpreendendo com todas as suas maravilhas e segredos, sejam em terra ou no espaço. E vez ou outra, os cientistas acabam fazendo descobertas que, de tão chocantes, chegam a abrir diversos questionamentos a seu respeito e perturbar até os mais inteligentes especialistas, como se um mundo inteiro estivesse se escondendo dele durante todo esse tempo. Mas, bom, de certa forma, isso é verdade, não é mesmo? A cada ano que passa, novas portas parecem se abrir no campo da ciência, nos mostrando detalhes ainda desconhecidos sobre o nosso passado e, em alguns casos, coisas que nem ao menos imaginávamos existir. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. E nós vamos conhecer algumas das descobertas mais chocantes dos últimos anos, que deixaram até mesmo os cientistas de queixo caído. Lamina. Apesar de ter recebido um nome um tanto quanto simples para o tamanho da sua importância, Lamina foi descoberta em 2017, depois que mergulhadores do Centro Pesquisador do Sistema Aquífero Quintana Roo, abreviado como CINDAQ, resolveram explorar as áreas mais desconhecidas de uma caverna subaquática na península de Yucatán, no México. A entrada do local fica a aproximadamente 10 quilômetros das famosas praias do Caribe mexicano e depois de percorrer 800 metros do sistema de sua caverna, eles acabaram encontrando uma estreita abertura de 71 centímetros de diâmetro, que os levou diretamente para uma câmara interna e ainda desconhecida. E lá dentro se escondia uma mina de pigmentos ocres vermelhos, com incríveis 12 mil anos de idade. A descoberta foi publicada no Science Advances e, ao que tudo indica, este seria um dos poucos sítios arqueológicos a sanar o questionamento quanto à prática de extração de pigmentos por parte dos homens antigos. Esse tipo de pigmento era usado pelo homem em diversas ocasiões do passado, como rituais funerários, pinturas rupestres e até mesmo como protetor solar. Mas, até esse momento, o local e a forma como essa retirada era feita permaneciam uma incógnita. Entretanto, com essa nova descoberta, ao menos uma das maneiras de se realizar o processo pôde ser solucionada. Além disso, o chão do local estava cheio de fossos, com espeleotemas quebrados, como estalagmites ou estalactites, que devem ter sido utilizados como uma espécie de martelo improvisado, sem falar nas rochas queimadas e carvões vegetais que eram usados em suas fogueiras. Todos esses indícios importantes de como trabalhavam os antigos moradores de Yucatán. Algo simplesmente incrível para aquele período. Você não concorda? Parente do dinossauro Rex. Os dinossauros sempre foram um dos grandes fascínios do homem moderno. E pelo que sabemos até o momento, existem cerca de 700 espécies completamente distintas deles. Ainda assim, com o tempo, é normal que novas descobertas sejam feitas e, em alguns casos, novos seres também acabem sendo encontrados, como foi o caso registrado em 2019. Segundo alguns paleontologistas da Universidade de Southampton, do Reino Unido, uma nova espécie de dinossauro foi descoberta. E para completar a surpresa, ela está relacionada a uma das espécies mais conhecidas e amadas de todos os tempos, o famoso e terrível Tiranossauro Rex. Segundo o que foi informado, a notícia veio a partir de 4 ossadas que foram encontradas no vilarejo de Shanklin, na ilha de Wight. Tais membros foram achados no decorrer de várias semanas daquele ano por 3 grupos diferentes. Mas, assim que foram reunidas, ficou claro que todos pertenciam ao mesmo dinossauro. Os especialistas acreditam que o animal teria vivido no norte daquele território e que, com o tempo, a sua carcaça acabou sendo carregada pelo mar raso que existe nas proximidades. Além disso, depois de realizar algumas análises, foi determinado que a espécie, nomeada como... pausa para o lá em Rem o nome difícil.
Vectaeronevenator inodipinatus. Errei. Vamos de novo. Nomeada como Vectaeron... Deixa eu ler esse nome, gente. Peraí. Só um segundo. Vectaerovenator. Vectaerovenator inopinatus. Vamos. Nomeada como Cara, depois vocês vão ver o tanto de vezes que eu errei. Incrível isso aqui. Vamos lá. Nomeada como Vectaerovenator inopinatus. Pertence ao grupo dos terópodes, dinossauros carnívoros que andavam sobre duas pernas. Só podia andar sobre duas pernas. Devia ser um prenúncio do que vinha depois andando sobre duas pernas, né? De destruir com tudo. O nome infernal. Iceberg interestelar. Pelo que sabemos, tudo em nossa galáxia dispõe de uma forma arredondada, ou ao menos oval. E como você já deve ter estudado em algum momento, a razão por trás disso é a força da gravidade, que faz com que a distribuição de toda a matéria seja feita em uma espécie de esfera. Mas e se um objeto completamente distinto e o contrário a essas características surgisse no espaço? Nomeado como Oumuamua, quem será que nomeou esse cara? Que significa um mensageiro que vem de um passado distante na língua havaiana, esse objeto interestelar conta com um formato alongado, bem parecido com o de um charuto, e arrepiou os cientistas desde o primeiro instante em que passou pelo nosso sistema solar em outubro de 2017. Devido ao seu formato incomum, diversas teorias surgiram ao seu respeito. Bem, e como você já deve estar imaginando, ela chegou a ser confundida com algum tipo de sonda ou espaçonave alienígena. Mas certamente esse não foi o aval dado pelos cientistas. Segundo o que foi apontado até o momento, este seria o primeiro objeto interestelar a ser detectado em nosso sistema solar. Algo que, além de ser incrível por si só, ainda esconde diversos mistérios não resolvidos. De acordo com alguns pesquisadores, esse poderia ser o pedaço de um planeta que foi despedaçado pela sua estrela hospedeira. Ainda assim, uma justificativa ainda mais curiosa surgiu em 2020. Aparentemente, 2 astrofísicos de Yale acabaram declarando que Oumuamua, esse nome, seria um iceberg interestelar. Em suas observações, foi dito que o objeto em questão teria se originado de uma gigantesca nuvem molecular. Uma das razões para esta crença está no fato dele contar com uma aceleração não gravitacional em sua trajetória de saída, além de balanços energéticos incompatíveis com um jato de sublimação de gelo de água, como o dos cometas do Sistema Solar. Mas, se a água não está em sua composição, qual seria a formação deste iceberg? De acordo com o que foi observado, todas as suas propriedades seriam justificadas caso ele contasse com uma fração significativa de gelo de hidrogênio molecular. E é exatamente nisso que o pesquisador Darius Seligman e o astrofísico Gregory Loughlin acreditam. Ainda assim, a sua teoria não é completamente aceita e conta com diversas refutações. Mas, se estiverem certos, além de ser o primeiro objeto interestelar descoberto na nossa galáxia, esse também será o primeiro iceberg de hidrogênio encontrado. Um fato curioso é que o hidrogênio costuma ser encontrado em seu estado gasoso, sendo o material que alimenta o processo de fusão das estrelas. Ainda assim, o coração das nuvens moleculares seria o local perfeito para solidificá-lo. Afinal, esse é um dos poucos lugares cuja temperatura atinge o necessário para que isso aconteça, já que o hidrogênio se solidifica a partir dos menos 267 graus Celsius, quase no zero absoluto, que seria menos 273 graus, 15 Celsius, o que seria menos 273,15 graus Celsius. Ancestral humano misterioso.
Atualmente, o Homo sapiens é o único ser do seu tipo a viver sobre a Terra. Entretanto, segundo relatos arqueológicos e científicos, os nossos ancestrais evolutivos pertenciam a outra espécie, conhecida como Homo sapiens neanderthalensis, ou, há ainda mais tempo, aos Homo erectus, Homo habilis e Australopithecus robustus. Mas e se eu te disser que uma descoberta recente parece ter colocado todo o nosso conhecimento sobre ancestralidade humana em risco? Bom, o fato em questão é que, em 2021, um estudo realizado de forma conjunta entre a Universidade de Tel Aviv e a Universidade Hebraica de Jerusalém encontrou evidências de uma possível nova espécie Homo. Ao que tudo indica, elas teriam coexistido com outros ancestrais humanos no Mediterrâneo, e o fato para essa crença está na idade dos fósseis encontrados, que apresentam mais de 120 mil anos. A espécie foi nomeada como Homo necher hamla, em respeito ao ponto em Israel em que foi encontrada. Eles datam do final da época do Pleistoceno Médio, mesmo período em que a linhagem dos hominídeos evoluiu. E, segundo as informações que foram liberadas, os seus dentes e mandíbula seriam bem parecidos morfologicamente com os dos neandertais. Por outro lado, o seu crânio lembra o dos homens modernos, com alguns detalhes particulares e distinguíveis, como dentes significativamente maiores e um queixo menos protuberante. Até o momento, essa foi uma das descobertas mais incríveis e chocantes que poderíamos ter recebido, se tratando da evolução humana. E apesar de não termos muitas outras informações a seu respeito, estudos e simulações têm sido feitas para desvendar o seu mistério e sanar as lacunas sobre a nossa evolução. Estrada de tijolos da Terra de Oz. Você já ouviu a história de O Mágico de Oz? Apesar de não ter nenhuma relação com a descoberta em si, a mesma acabou ficando conhecida como tal devido à sua aparência extremamente característica, que lembra a estrada de tijolos amarelos da história. Afinal, aonde é que ela foi encontrada? Bom, a descoberta extraordinária foi feita por pesquisadores da ONG Ocean Exploration Trust, que estavam a bordo do navio de exploração Nautilus, e apesar de informações curiosas como essa terem se tornado um tanto quanto comuns no fundo do mar, esse caso em questão acabou se tornando popular devido à sua aparência, que logo foi associada à história de O Mágico de Oz. No momento da descoberta, os cientistas estavam fazendo uma expedição gravada no fundo do mar, em uma cordilheira oceânica ao norte das Ilhas Havaianas, quando a estrada de tijolos simplesmente surgiu para os pesquisadores. Ela estava a mais de 3.000 metros de profundidade e todo o processo estava sendo transmitido pelos especialistas ao vivo no YouTube, fazendo com que o momento da descoberta fosse mostrado em primeira mão. Naquele instante, é possível ouvir a reação da equipe àquele novo mistério. Entre os comentários, um deles chegou a brincar, dizendo que esse seria o caminho para a Atlântida. Enquanto isso, outro deles, certamente entusiasta da literatura, questionou se essa seria a estrada de tijolos amarelos, com referência à clássica história. Ainda assim, depois de deixar a brincadeira de lado, os pesquisadores acabaram afirmando que existe uma resposta lógica para isso e que ela não tem nada a ver com civilizações antigas e desconhecidas. Por mais que a sua aparência nos faça ter certeza de sua criação humana, foi dito que essa formação se deve a um fenômeno geológico causado por uma antiga atividade vulcânica. E apesar de ser difícil acreditar nessa informação, levando em conta a nossa visão de estrada, essa é a única informação que temos até o momento. Afinal, a descoberta foi feita no final de abril deste ano, 2022, e apesar do choque inicial, nenhuma nova divulgação foi feita a seu respeito. Bem, entre tantas espécies antigas que parecem novas para nós e todas as maravilhas do espaço, fica impossível não pensar o que nos aguarda no futuro e o que mais temos para descobrir sobre o universo. O que você acha?
Bem, se você gosta desse tipo de assunto e quer ver mais temas como esse por aqui, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixar a sua opinião aqui nos comentários, dar aquele apoio para a gente que é muito importante para toda a nossa equipe por aqui. O Pix continua funcionando, eu conto com você. Aquele abraço. Tchau, tchau.